Eu sou Inês Rocha e este é o P24, o que falhou na resposta às cheias em Valência. Cinco dias depois das cheias que fizeram mais de 2 centenas de mortos na região de Valência, a visita das autoridades. Se sabia e nadie ha hecho nada por evitarlo. A comunidade de Paiporta, uma das regiões mais afetadas pelas cheias, não se conformou com a demora e recebeu os reis de Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o presidente da comunidade valenciana com insultos, arremesso de lama e outros objetos. Os habitantes da localidade queixam-se de atrasos e falta de coordenação na resposta à crise. Por um lado, na prevenção. As autoridades locais só enviaram SMS à população 8 horas depois das primeiras inundações e 10 horas depois da Agência Meteorológica Nacional lançar um alerta sobre perigo extremo na região. Isso fez com que grande parte da população fosse apanhada de surpresa. Num lar em Paiporta, por exemplo, 6 idosos morreram porque os funcionários não conseguiram transferir os residentes para o primeiro piso a tempo. Houve falhas também na resposta à crise. O governo regional não aceitou de imediato a ajuda do governo central, só ao fim de 4 dias pediu a participação do governo na resposta à catástrofe. Se não fossem os milhares de voluntários que se organizaram para ajudar a região, tanto com bens alimentares como ajudando a limpar as ruas e os escombros, os resultados teriam sido ainda mais catastróficos. Mas não foi só na resposta que tudo falhou. A ausência de prevenção e de ordenamento do território numa região propensa a este género de fenómenos são também responsáveis pela catástrofe. Uma semana depois, ainda não é conhecida a verdadeira dimensão do desastre. Há centenas de desaparecidos e a chuva que não dá tréguas continua a deixar inacessíveis garagens e outros espaços onde podem estar corpos de vítimas. Podemos então aprender com a forma como Espanha está a lidar com esta crise e podemos esperar viver algo semelhante em Portugal? Neste P24 ouvimos Maria José Roxo, professora catedrática de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Seja bem-vindo ao P24, o dia começa aqui. Professora Maria José Roxo, obrigada por ter aceitado o convite para estar no P24. Quase uma semana depois das cheias que fizeram centenas de mortos em Valência, a população queixa-se de ter sido deixada à sua sorte pelas autoridades. Tanto antes como depois das cheias apontam-se falhas na prevenção e depois também na resposta às populações. Antes de mais, para percebermos que fenómeno foi este e houve realmente uma falha grave das autoridades ou não havia nada a fazer tendo em conta a dimensão do fenómeno? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para participar. Na realidade, Espanha esteve a esta parte do sudeste de Espanha, mais concretamente a comunidade de Valência, sob a influência de um fenómeno climático extremo, em que eu diria que se reuniram todas as condições para que fosse, de certa forma, catastrófico. E aqui importa destacar 2 aspectos muito relevantes e importantes. Primeiro de tudo, não era um fenómeno que fosse desconhecido quer pelas comunidades, quer pelos próprios governantes. Já aconteceram noutras alturas e, consequentemente, era expectável que voltasse a acontecer, até porque este ano tínhamos tido algumas indicações de que a instabilidade atmosférica podia ser mais ativa do que em anos anteriores, porque o mar Mediterrâneo atingiu temperaturas muitíssimo elevadas. E quando eu tenho o mar Mediterrâneo com temperaturas muito elevadas e me aparecem gotas de ar frio em altitude, cria-se aqui um fenómeno de compensação, a base mais quente em altitude mais frio, e esta dinâmica traz, obviamente, sempre associada grande instabilidade atmosférica e, consequentemente, grandes quantidades de precipitação em poucas horas. Portanto, é um fenómeno conhecido, que tem um nome específico conhecido por Dana, como todos nós ficamos a saber,
e ocorreu no passado e vai continuar a ocorrer no futuro. Quais são as outras características que agravaram aquilo que eu já designei a tempestade perfeita? É que a comunidade valenciana, toda aquela região do sudeste de Espanha, tem uma particularidade. Tem altas montanhas que ultrapassam grandemente os 1000 metros e chegando a atingir 2000 metros de altitude, e depois essas montanhas ficam, ou melhor, contactam diretamente com planícies litorais e são caracterizadas por aquilo a que nós designamos de regimes torrenciais. Portanto, é fácil pensarmos que quando há quantitativos elevados de precipitação, essa água, se não é infiltrada no solo, se não é armazenada em bacias de retenção ou em barragens, rapidamente chega às partes mais baixas. E foi o que aconteceu. Com a agravante que esta área de Espanha está sujeita sistematicamente a incêndios. Portanto, eu tenho estas montanhas descobertas com solo a nu, daí as pessoas perceberem agora de uma forma mais efetiva as quantidades de lama que chegaram à parte baixa. Eles precisam, estes rios de montanha de regime torrencial, têm obviamente que ter área para expandir quando há cheias e, nesse caso, originar inundações. Só que a questão do ordenamento e do planeamento urbano é aqui completamente decisivo naquilo que aconteceu. E há muitas imagens em que nós podemos ver que esses cursos de água, esses rios, foram confinados a vales, a corredores muito estreitos dentro das povoações. Antes de chegarem às povoações têm vales muito largos, a sua dinâmica própria, mas quando entram nas povoações isso foi reduzido, foram canalizados para dimensões muito pequenas. Numa situação dessas, o que acontece é o rio dizer, não, este é o espaço que eu preciso para escoar este volume de água. E ocupa. Portanto, no fundo, o que nós temos concretamente é a associação da força da natureza, conhecida por todos, e a incompetência humana de não respeitar ou de pensar que consegue dominar estes elementos, o que não é verdade. Portanto, tivemos aqui pessoas que construíram as suas casas nas margens desses rios, no leito, e, consequentemente, tivemos esta catástrofe como seria de esperar. Há aqui, portanto, um problema de ordenamento do território, claro, mas em termos de prevenção no próprio dia, as autoridades locais avisaram a população por SMS já bastante tarde. Há até relatos, por exemplo, de um lar em que morreram pessoas que podiam simplesmente ter passado para o piso de cima e ter-se-iam salvado. Portanto, além destas falhas anteriores do ordenamento do território, o que é que deveria ter sido feito de forma diferente? E este é um problema quando nós temos tanta tecnologia que me permite mandar um SMS e dizer um sistema de alerta precoce, não é? E temos esta tecnologia, mas esta tecnologia não salvou vidas e podia ter salvo vidas. E isso foi por má decisão política. E a má decisão política é catastrófica neste contexto. Se tivessem feito esse aviso, as pessoas, muitas delas provavelmente não teriam saído, não teriam saído dos empregos e teriam ficado. Provavelmente, tal como estava a dizer, teriam tomado precauções de subir as pessoas para andares mais elevados. E isso não aconteceu. Isso é trágico. Porquê?
Porque nós temos eu diria que temos políticos que não têm conhecimento suficiente sobre a dinâmica dos processos naturais e que não ouvem quem tem esse conhecimento. E mais grave é que, perante estas situações, estes políticos tinham que ter apenas uma atitude, que é prudência, e o outro é princípio da precaução. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu vou jogar pela precaução. E o que é que isto quer dizer? Então vamos acionar todos os meios de alerta possíveis. Se for uma catástrofe grande, minimizamos vítimas. Se não for tão grave, também não se perdeu nada. Agora, o que importa é que as pessoas, a sociedade em geral, comece a ter noção do risco. E quando diz é um alerta vermelho, é um alerta vermelho. Não joguem a vida. Houve muitas situações em que só viu na televisão e nos meios de comunicação dizer que as pessoas movimentaram-se para salvar os carros, para salvar bens materiais. Numa situação destas, a pessoa tem que pensar é salvar-se ela própria, os seus familiares, não é os bens materiais. Esses devem ser secundários. Uhum. Falou de algumas condições naturais que fizeram com que isto acontecesse em Espanha. Ursula von der Leyen já admitiu que a Europa não está preparada para lidar com fenómenos como este. Presumo que Portugal esteja na mesma. O que é que podemos aprender com este caso? É possível que isto aconteça também em Portugal? O que é que podemos aprender com ele? Sim, é possível que aconteça em Portugal. Nós já tivemos algumas situações muito semelhantes, não com esta gravidade, haja Deus, no Algarve, inundações em Albufeira. Lembro-me que são sempre exemplos que nós falamos. Gotas de ar frio podem nos atingir, obviamente. Agora, é verdade que nós precisamos de ter consciência das características físicas do território. E os erros urbanísticos que se fizeram em Espanha também existem em Portugal. Portanto, nós temos aqui condições em situações até com menos precipitação que dão sempre cheias, por exemplo, em Alcântara ou em outras áreas da cidade de Lisboa. E, portanto, temos essas características. Ou então, lembram-se da situação da Madeira, que foi muitíssimo grave, muito semelhante a esta que nós tivemos agora na Comunidade Valenciana. Se lembrarem bem, a quantidade de lama e de pedras que vieram ter ao Funchal nessas torrentes de lama que aconteceram nesse evento. Portanto, as características físicas do território são cruciais e há que ter muitíssimo em atenção. E, sobretudo, haver um sistema de alerta eficaz que a sociedade respeite e também que haja uma boa coordenação daquilo que são os organismos da proteção civil. Isso é fundamental. Eu creio que estaremos, até porque a nossa proteção civil evoluiu bastante, eu penso que teríamos uma resposta. Fico na dúvida em relação se a população iria acatar os avisos, mas creio que o exemplo de Espanha vai alertar muitas almas para esse facto. E quando alguém dizer é um aviso laranja ou é um aviso vermelho, as pessoas já tenham muito mais respeito e façam aquilo que a Proteção Civil diz. E espero que os nossos decisores também se pautem pela precaução e pela prudência, em vez de atrasar todos os processos que depois, no final, como foi possível ver, tem como preço a perda de muitas vidas humanas. Professora Maria José Roxo, muito obrigada. Nada.
Esta terça-feira é dia de eleições nos Estados Unidos. Durante o dia há, por isso, episódio especial do Fogo e Fúria sobre esta eleição. Mais logo vamos acompanhar ao minuto a noite eleitoral no site durante toda a madrugada, com a ajuda do jornalista Pedro Guerreiro a partir dos Estados Unidos. Acompanhe tudo em público.pt. E amanhã, aqui no P24, temos encontro marcado com as novidades sobre os resultados. Até lá, tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.